Olá, meus irmãos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado vocês aí que são constantes aí, tá bom? Esse é o tema, queridos, que nós vamos comunicar nessa tarde. Eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo, se agora ao vivo ou pela gravação, mas enfim, que esta palavra esteja te edificando e mais uma vez te libertando de todo o engano que a religião ela vem imputando, né, na mente do povo de Deus. E eu vou me utilizar deste tema, né? É um jargão bem popular, é um jargão, na verdade, secular, né? É um jargão, é um provérbio, né, por assim dizer, secular. Mente vazia, oficina do diabo. Quem não já ouviu isso, né, amado? Quem nunca ouviu isso na vida? Olha, mente vazia é oficina do diabo. Então nós vamos examinar algumas questões aqui dentro desse assunto, né? Que seria uma mente vazia e o que seria, né, essa oficina onde o diabo atua, né, na vida das pessoas, como as pessoas falam. Mente vazia, oficina do diabo. Olha, o ponto de partida que nós vamos dar, esse texto de Lucas, me acompanhe, olha aqui no monitor. Lucas capítulo 11, versículo 24. Preste bem atenção no que eu vou falar e depois pesquisem, tá? Não adianta vocês ouvirem, porque o que acontece? Vocês que já acompanham há algum tempo não vai ter problema com isso. Mas talvez venha um irmão que nunca ouviu a nossa mensagem e eles têm em mente uma coisa. Por quê? Porque a tradição religiosa ensinou assim. Mas quando ele se liberta de uma tradição religiosa e ele procura as fontes, as informações, a etimologia da palavra, a cultura aplicada naquele tempo, por que Jesus estava falando daquela forma, porque Jesus muitas vezes falava em forma de parábola e a maioria dos ouvintes não compreendiam, apenas ali os discípulos que já tinham uma caminhada com ele, que andava com ele, que tinha uma vida com ele. E os discípulos até questionavam: por que a nós o Senhor fala abertamente e a eles o Senhor fala por meio de parábolas? E Jesus dizia, para que eles ouçam e não entendam, né? Por quê? Porque eles tinham um coração duro, a mente daquele povo era uma mente cauterizada. Eles não absorviam as mensagens, né? Ou a pregação da palavra. Então, Jesus falava meio que por parábola, né? E por que Jesus falava desta forma? O próprio Jesus, ele disse: não dei as coisas santas aos cães e não dei as pérolas ao quê? Aos porcos. Para que eu vou dar as coisas santas aos cães? Aqueles que vão, sabe, escarnecer, zombar, não vão compreender. E as pérolas, você pega e vai dar aos porcos? O que é que os porcos vão fazer com as pérolas? Para eles tanto faz como tanto fez. Melhor para os porcos é um pote, né, de uma lavagem, de uma comida, enfim. Então não dê as coisas santas aos cães, nem as pérolas aos porcos, porque eles não iriam o quê? Valorizar. Então por isso Jesus falava muitas vezes por meio de parábola. Uma parábola bem implicante, né, bem interessante, é acerca do rico e Lázaro. Algumas pessoas levam aquele assunto ao pé da letra. Gente, aquilo não é uma doutrina. Quando Jesus está contando aquela parábola, é porque era algo muito comum entre os judeus. Os judeus tinham em mente, fazer parte da sua cultura, né, da sua religião judaica, das suas crenças, no seu misticismo. Os judeus tinham em mente que quando um justo morria, ia para o seio, para o descanso de Abraão. E quando aquele que ele considerava um perdido morria, ia para as trevas, né? Então Jesus se utiliza ali de um conto judaico, sabe? Que aquilo não é evangelho, aquilo não é doutrina. Jesus nunca ensinou acerca daquilo. Jesus se utiliza de uma tradição judaica, de um conto judaico, para falar àquele público que cria daquela forma.
Aí Jesus disse, quando o rico morreu e foi para o abismo, e Lázaro morreu, foi para o descanso de Abraão. Então, Jesus se utiliza daquilo, daquele mecanismo, daquela situação que ele tinha ali para expor uma mensagem, para entrar em um assunto, né? Então, a gente não pode levar ao pé da letra. Por exemplo, quando Jesus dizia que ele passou e a figueira, né, ele procurou um fruto e não encontrou um fruto, ele amaldiçoou aquela figueira e no outro dia aquela figueira estava seca. Ué, Jesus tinha alguma coisa contra as plantas? Claro que não. Jesus estava passando ali uma ideia e dando a entender-se aos seus discípulos que com ele as pessoas davam frutos. Por exemplo, o próprio João Batista disse assim: o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. João Batista estava falando de desmatamento na Amazonas? Não, João Batista estava dando a ideia, a intenção de João Batista era alcançar e provocar aqueles fariseus que estavam zombando do batismo nas águas ali, naquele contexto ali do Jordão. Então, tudo aquilo era o quê? Mensagens encobertas. Como Jesus dizia, quem não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Era para comer um pedaço de pão? Era para tomar um copo de suco? Obviamente que não. Era para eles se tornarem também canibais e comer a carne de Jesus, como os fariseus entendiam? Também não. O comer do corpo e beber do sangue é simplesmente crer naquilo que Jesus estava fazendo e na obra do Calvário que ele realizou. Era crer em sua mensagem. O mesmo disse, a palavra que eu vos digo é espírito e vida, a carne, o entendimento humano, carnal, concernente às coisas de Deus, para nada serve, porque não é lógica. E aí entra a questão da fé, né, em Deus, a questão do dom. Então, queridos, mesma coisa é esse assunto. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo 11, versículo 24. Presta atenção, ó. Quando o espírito, isso é Jesus falando, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. Bom, então vamos discutir aqui, vamos questionar algumas coisas aqui. Existe alguma passagem, Jesus estava cumprindo a lei. Então quando Jesus estava andando entre os homens, Jesus não tinha isso que nós temos hoje que chamamos de Novo Testamento. Diga-se de passagem, nem os livros históricos, por exemplo, aqui mesmo Lucas, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, e muito menos as cartas paulinas, Jesus não tinha em mão. Então o que Jesus tinha em mãos era o Antigo Testamento, né? A lei de Moisés. Então Jesus se utilizava para ensinar o povo pelas Escrituras. Quando ele dizia, está escrito, Moisés falou de mim, examinai as Escrituras. Então eram essas as informações que Jesus tinha para ensinar os discípulos. Mas isso aqui não tem fundamento dentro da lei de Moisés. Não existe um estudo, não existe textos, seja dos profetas, seja do próprio Moisés, seja em Salmos, seja em Provérbios, não existe nada acerca disso aqui. Então como é que Jesus falou isso aqui? Por que Jesus falou isso aqui? Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. Então o que Jesus está falando aqui não tem nenhum tipo de fundamento com as Escrituras. Observe que Jesus aqui está entrando em um assunto, ou tocando em um tema, que era muito popular e conhecido entre os hebreus. Se você der uma analisada no contexto aqui, Jesus estava operando milagres, Jesus estava curando, e os fariseus estavam dizendo que o que Jesus estava operando, na verdade, não era mediante o poder de Deus. Ele estava sendo usado ou estava possuído, olha o que os fariseus e o que os judeus estavam dizendo, que Jesus estava possuído por Belzebu. Ok, e quem era Belzebu? Você sabe que toda cultura pagã, né, toda divindade pagã, todo misticismo pagão, todas as nações daquela época que tinha os seus ídolos,
todas elas tinham um significado, tinham um sentido. Por exemplo, a deusa Diana, conhecida como a deusa dos Efésios, que as mulheres rapavam a cabeça e participavam de um culto de promiscuidade sexual, ficavam ali 1000 prostitutas ao redor daquele templo pagão, vendendo seus corpos. E quando Paulo fala do evangelho, elas recebem a mensagem, e aí Paulo, com muito cuidado para elas não serem descriminalizadas, para elas não serem zombadas, vilipendiadas, Paulo manda elas usarem o véu para que as pessoas não tivessem ali apontando, criticando quem elas eram, o que elas faziam outrora. E Paulo dizia, o cabelo foi dado no lugar do véu, ou seja, quando o cabelo crescer, tira-se o véu. Era uma questão ali muito, muito cultural daquele povo, não era uma doutrina. E Paulo dizia, isso é um costume. E a igreja de Cristo não tem tal costume. É por isso que existe uma religião aí, evangélica, que até hoje as mulheres têm que usar véu, mas eles não entendem que aquilo é uma questão cultural, não era uma doutrina usar o véu, era porque aquelas mulheres participavam de cultos pagãos. Mesma coisa é essa passagem, quando os judeus acusam Jesus de estarem possuídos por Belzebu. Quem era Belzebu? Belzebu era uma divindade filisteia, que os hebreus o considerava como príncipe dos espíritos maus ou príncipe dos demônios. Então, não era nenhuma divindade entre os hebreus. Diga-se de passagem, não era uma divindade da cultura, melhor dizendo, judaica. Né? Era uma divindade filisteia. E esta divindade subentendia que esse pseudo príncipe dos demônios, Belzebu, ele era o líder maioral dos demônios. Então, quando Jesus começou a curar, né, usando o nome de Deus, né, que ele estava ali fazendo, por exemplo, quando o Nicodemos, ele vai ter com Jesus à noite, e ele diz assim: bom mestre, sei que tu és vindo de Deus, porque ninguém faz os milagres que tu fazes se Deus não fora com ele. Então, Nicodemos entendeu que o que Jesus fazia não partia de espíritos maus, não partia de príncipe de demônios, não partia de Belzebu, não partia de nenhum tipo nenhum tipo de cultura pagã, de um ídolo, não. Partia do próprio Deus. Mas aqueles que queriam acusar Jesus, por quê? Porque eles estavam ali sendo, entre aspas, entre linhas, ameaçados pela mensagem de Cristo. Eles estavam perdendo ali os holofotes, eles estavam perdendo ali o seu posicionamento religioso. Afinal de contas, eles tinham que defender ali a questão do templo, a questão da submissão do povo àquelas pessoas. Então, eles tinham muito a perder. Então, eles começaram a acusar Jesus, dizendo que Jesus estava sendo usado por Belzebu, um príncipe dos demônios da Filisteia, que não tinha nada a ver com o povo de Deus, não tinha nada a ver com os hebreus. Então, isso aqui era um conto entre eles. Isso aqui era uma história entre aquele povo. E o que é que Jesus faz? Jesus entra justamente na mente daquele povo, usando aquela cultura, ou seja, aquela tradição pagã que eles tinham. E aí Jesus disse, olha... Jesus vai discorrer aqui o assunto, e Jesus diz assim, ó, um reino dividido não subsiste. Se Satanás, um opositor, o adversário, né, não é aqui um personagem, mas sim um adjetivo. Se Satanás se levanta contra Satanás, o seu reino não subsiste. O reino cai. Então, se Belzebu, né, se os demônios, se os espíritos se levantam contra os próprios espíritos, como vocês estão dizendo, não vai subsistir. Então, Jesus começa a explicar dentro de uma linguagem que aquele povo que queria acusar Jesus compreendia muito bem. Mas isso aqui não é uma doutrina, tá bom, amado? Isso aqui não era um ensinamento de Jesus para os discípulos de Jesus, e muito menos para nós. Mas o que é que a igreja evangélica faz? O sistema religioso de um modo geral, mas principalmente os evangélicos. Eles pegam essa passagem aqui, ó, e eles dizem assim, olha irmão, tome cuidado porque Jesus disse, e é mais ou menos assim, vocês sabem disso. Jesus disse que se vocês não tomarem cuidado com a vida de vocês, o espírito imundo que saiu de vocês vai voltar com mais 7.
e vai perturbar a vida de vocês. Não é isso que eles dizem? Confirme aí, por favor. Você não já ouviu isso? Porque eu já ouvi isso. Então eles usam um assunto que Jesus estava falando, nem era para os judeus. Jesus estava falando especificamente para os fariseus, né? Para os contraditores, para aqueles que se levantavam contra a obra de Cristo. Jesus estava usando de uma tradição pagã, sabe? Para refutar eles mesmos, aquilo que eles conheciam. Mas hoje não. Os evangélicos pegam isso aqui e diz que assim, ó, olha, você aceitou Jesus, Jesus veio e varreu a sua casa. Olha que ensinamento. Aí, se por um acaso você errar na vida, aquele espírito que saiu de você, ele volta. E se ele encontrar a casa varrida, ele traz mais 7. E aí o último estado do homem será pior do que o do primeiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E quem disse que pelo fato de você estar em uma igreja evangélica ou ter aceitado Jesus como as pessoas nos ensinaram, significa que nós nunca vamos errar na vida? Isso não existe, irmão. A carne é fraca. Todos nós estamos sujeitos aos erros da vida. Não existe perfeição na carne. Se fosse depender de perfeição na carne ou perfeição da religião, ninguém era salvo, ninguém era filho de Deus. Não existe isso, tá, amado? Então vamos lá. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa onde saí. Onde é que esse espírito imundo diz? E disse a quem que ninguém viu escrito? Não está vendo que é uma conversa entre Jesus e aqueles contraditores da época? Olha lá, Lucas capítulo 11, 25 e 26. Acompanhe comigo, olha lá. E chegando, acha varrida e adornada. O assunto é o quê? Aqui uma casa. Então diz que o espírito sai e quando o espírito volta, acha essa casa varrida e adornada. Observe que a conversa aqui de Jesus é só ler o contexto. É com aqueles fariseus hipócritas que estavam tentando pegar Jesus ali, dizendo que os milagres de Jesus eram por Beelzebu, um ídolo pagão, que os judeus nem tinham nenhum tipo de envolvimento com ele. E chegando, acha varrida adornada. Então vai e leva consigo outros 7 o quê? Espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, né, naquela casa varrida. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então Jesus conta toda essa história. E no final ele fecha: o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então, o que é espíritos aqui? São seres desencarnados que vai possuir a pessoa, como o sistema religioso faz aí, e coloca a mão e diz que tem ali uma legião. Porque eles usam isso aqui para dizer que é uma legião. Vamos ver algumas questões aqui. Esses espíritos aqui, falado por Jesus, possuem nome? Não. Beelzebu, conhecido na cultura pagã filisteia, é citado hoje nas igrejas evangélicas quando eles fazem os pseudos exorcismos? Não. Agora é interessante que isso aqui é uma questão tão cultural como os dias de hoje. Porque hoje nas igrejas evangélicas, eles pegam aqui esses espíritos aqui no plural e começam a dar nome a esses espíritos. Por exemplo, se a mulher ela se maqueia, se pinta demais, se anda de roupas, digamos assim, desconfortáveis para a religião, ou que chama muita atenção, eles usam esses espíritos aqui para dizer que é o quê? Aquela mulher ali está com a tal da pombagira. Agora, tem pombagira na Bíblia? Não. Pombagira é um ídolo de que cultura? De uma cultura africana. Do folclore africano. Não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver com a Bíblia, por exemplo. Então, o que acontece? Eles saem catando divindades, deuses pagãos de outras culturas, né? Religiosas e traz para dentro da Bíblia para dizer que porque ali o homem que está bebendo demais é o Zé Pilintra. Mas tem Zé Pilintra na Bíblia? Não, mas por que eles inventam isso? Porque isso dá ibope. Vocês dão risada, né? Porque isso dá ibope.
Sabe? Porque isso escraviza as pessoas. Ah, é a pombagira, é o Zé Pilantra, é o Zé Pilintra. É tão preconceituoso isso que tem até o demônio do tal do preto velho. Não tem é o preto velho. O preto velho de onde, rapaz? Que conversa é essa? Não tá vendo que eles estão buscando coisa em cultura africana, de matriz africana, para colocar dentro da igreja, tá? Entre aspas aqui, evangélica, para impor medo nas pessoas? Isso é o que Paulo falou lá para Timóteo, doutrinas de demônio. Ao invés deles pregarem o evangelho, eles trazem doutrina de demônio, ou seja, doutrina de deuses pagãos, que pertence a outros povos, faz parte de outra cultura, mas eles misturam com a Bíblia para impor escravidão à mente das pessoas. E sai daí chumulambo, e sai daí boiadeiro de não sei o quê, e sai daí demônio de sete saia? Demônio de sete saia? Se são espíritos, na linguagem deles, se são espíritos, são invisíveis. E como é que ele vai ver as pontas da saia? Oh, meu irmão, me desculpe, mas não tem como não brincar, né? Deixa eu tomar água aqui que o negócio é tenso. Se são espíritos invisíveis que possuem as pessoas, como é que ele sabe que é de sete saia? Como é que ele sabe que o preto velho ou por exemplo, o Exu Caveira é o Exu da morte? Quem ensinou isso a esse povo, irmãos? Ah, porque Jesus disse, irmão, porque o Espírito vai e quando ele volta, ele encontra a casa varrida, ele traz mais sete pior do que ele. Então ele traz aí os líderes, e é por isso que os pastores ficam, sai você e sai fulano. Agora é interessante que eles ficam dizendo, ó, sai Tranca-Rua, sai Maria Padilha, sai Preto... Já decorei, né, irmão? Sai Exu Mulambo, sai Demônio de Sete Saia, sai não sei quem, sai... Tem mais algum? Tem mais algum aí que vocês conhecem aí? Pode comentar aí, que é tanta coisa, né? Sai isso, sai aquilo. Aí depois, eles mesmos ficam fazendo entrevista. Quem é você? Quem é que tá aí? Diga o seu nome. Ué, mas você não já disse o nome de todo mundo? Perceberam, mano? Eles falam o nome de um bocado de coisa que não tem nada a ver com a Bíblia e depois eles ficam perguntando quem é que tá aí? É o Zé Pilintra? É o Sete Facada, né? Aí, ó, vocês sabem, vocês foram de lá. É o Sete Facada? Ei, irmão, quantas sete facadas expulsaram de você? Sete o quê? Sete polenta? Bicho, tem isso também? Nem eu não sabia. Eu sou verde nesse negócio. Então sai Zé Pilintra, sai Sete Facadas, sai... É tanta coisa. É o demônio da foice, é o demônio da morte, né? Sei lá, é o Exu Caveira, eu acho. Quer dizer, ele sai catando isso dentro da cultura, né, de matriz africana, né, dentro desse folclore, e joga com a Bíblia e ensina aí nos seus altares, nos seus púlpitos, como se Jesus tivesse envolvimento com essa bagunça. Não, mas Jesus não tem nada a ver com isso. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. Espíritos aqui, amados, são sentimentos facciosos. Tá bom? Espíritos aqui são influências. Ô, você religioso que entrou aí pela primeira vez. Ah, irmão, então que espírito é esse? Não é o espírito que caiu do céu, não? Não é o anjo que caiu do céu e quebrou a perna, não? Não, irmão. Isso aqui são influências, isso aqui é força de expressão. Espíritos, você pode entender aqui como um sopro também, como um vento de doutrina, um ensinamento, uma cultura, sabe? São sentimentos humanos ruins. É o daimo inclinado para o mal. Sabe, amados? É isso aqui, não tem nada a ver com possessão maligna que perde o controle, que perde o equilíbrio, que perde a razão, não. E leva sete espíritos. Mas é porque Jesus falou de sete, irmão. Ah, se fosse assim, vocês da religião falam de milhões. Jesus apenas falou de sete. E vocês que inventaram, parece que tem um cartório demoníaco, que escreveram não sei aonde. Tem tanto demônio, tanta coisa. É interessante que aqueles dentro daquela cultura que se falava na Bíblia, eles não usam. Né? Ninguém vem falar nas igrejas, por exemplo, do Beelzebu, do Moloque, né? Que as crianças eram sacrificadas, tudo ídolos, pagãos. Né? Ninguém veio falar da rainha dos céus. Eles não falam isso. Mas porque agora, segundo eles, os demônios ganharam outro nome. Vai entender, né? É complicado.
Além de ensinar errado, ainda inventam ainda que é para piorar a mente do ser humano. Então o último estado daquele homem, olha lá, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então está falando de uma pessoa que foi regenerada, uma pessoa que teve a mente, né, limpa mediante a palavra, uma pessoa que conheceu a verdade, uma pessoa que sabe o que é justo, uma pessoa que sabe o que é verdadeiro, e de repente ele começa a se entrelaçar, começa a se envolver com aquilo que é errado, de repente ele começa a sujar toda essa casa novamente, ó a mente aqui, ó. Ele começa a sujar essa casa novamente e de repente o último estado desse homem se torna pior do que o do primeiro. É só isso que Jesus estava querendo falar. Só que Jesus entra em um assunto, em um aspecto que os fariseus iriam lhe compreender muito bem. Só isso. Tá, amados? Vamos lá. Lucas 11:27. Acompanhe comigo. Olha lá. E aconteceu o quê? Dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Então uma mulher ali ficou impressionada com o ensinamento de Jesus, com a mensagem de Jesus. Essa mulher aqui não estava impressionada porque Jesus estava dizendo de espírito, dizendo de possessão, nada disso. Ela ficou impressionada com a habilidade que Jesus tinha para desenvolver ali um assunto. Esta mulher se impressionou com Jesus e ela ficou tão impressionada que ela disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe neste mundo, né? Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos e os peitos em que mamaste. Ela começou a exaltar Jesus ali pela sabedoria. Ela ficou impressionada, ela ficou perplexa com aquele assunto que Jesus trouxe à tona. Assim como Jesus, quando criança, ensinava ali entre os mestres, e eles diziam ali, os fariseus, como uma criança que não estudou, quem é este? É filho de quem? Por que tanta sabedoria? Olha a autoridade com que ele fala. A autoridade que ele fala é diferente dos fariseus, e aquilo impressionava a multidão. Então essa mulher também ficou impressionada com aquilo que Jesus falou. Olha o que Jesus falou para ela. 11:28. Mas ele disse, Jesus nunca gostou de tapinha nas costas, né, irmãos? Jesus nunca gostou de bajulação. Isso é algo que nós precisamos aprender. Queridos, nem sempre na nossa caminhada nós vamos encontrar pessoas que deixa aí o like, que bate palma para você. Vai ter sempre alguém que vai te criticar, zombar de você. Então você tem que ter maturidade, você tem que ter sua convicção para não se deixar abater pela afronta, se abater pelas contradições da vida, pelas imposições, não, ou pelas oposições, melhor dizendo. Então Jesus já deu logo um corte. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A mulher disse: bem-aventurada a tua mãe. Ele disse: não, bem-aventurado quem ouve a palavra de Deus e pratica. Não, Jesus, bem-aventurado os peitos que te deu de mamar. Não, bem-aventurado quem ouve a palavra de Deus e guarda. Jesus, certa feita, entrou na casa de Marta e Maria, e Marta ali ansiosa começou a lavar um pratinho, preparar ali um café ou um chá, não sei. E Maria se assentou-se para prestar atenção o quê? Na palavra de Jesus. Ela queria ouvir a palavra de Deus porque ela queria guardar a palavra de Deus. Só que Marta, por estar ansiosa, por estar preocupada com os afazeres da vida, Marta não tinha muito tempo para sentar e ouvir a palavra de Deus e guardar no seu coração. Marta, ainda que a intenção fosse boa, que fosse para servir a Jesus de outra forma, mas não era o mais importante naquele momento. O mais importante naquele momento era parar para ouvir a mensagem. E Maria parou e ouviu a mensagem, só que Marta ficou incomodada. Senhor, tu não se incomoda, eu estou aqui te servindo e essa aí fica aí sentada te ouvindo. E Jesus disse: Marta, Marta, por que estás ansiosa, inquieta com muitos afazeres? Maria escolheu a melhor parte, a parte necessária, e ninguém vai tirar isso dela. Então, observe que o que Jesus estava falando aqui é que, olha, bem-aventurados são aqueles que dão importância à palavra de Deus.
O que Jesus estava falando aqui é que aqueles homens estavam, sabe, questionando a autoridade de Jesus, questionando a mensagem de Deus, questionando ali a pregação, e Jesus começa, dentro daquela mensagem, desenvolver um assunto conhecido entre eles. Ou seja, vocês são essas casas que foram limpas, mas vocês não conseguem permanecer limpos, e aí vem 7 espíritos e possuem vocês de novo. E o último estado desse homem é pior do que o do primeiro, ou seja, falando daquilo que estava na mente daquelas pessoas. Aquelas pessoas eram pessoas impuras. Aqueles homens que estavam ali acusando Jesus de estar possuído por Beelzebu, aqueles homens eram homens perversos, homens malignos, homens sujos. As suas casas estavam contaminadas. A sua casa, sabe? As suas mentes estavam sujas, podres. É isso que Jesus estava falando. Amém, queridos? Quem está entendendo aí? Mateus 12, 33. E aí ele vai continuar dizendo. E nesse contexto aqui, é o mesmo assunto dos 7 espíritos, tá bom? E aqui nós lemos Lucas e agora estamos em Mateus. Mas é o mesmo assunto, dentro do contexto, é o mesmo assunto dos espíritos que encontraram a casa varrida. Olha lá. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece o quê? A árvore. Jesus está falando aqui de um pé de manga? Jesus está falando aqui de um pé de oliveira, um pé de uma vinha? Jesus está falando aqui de um pé de jaca? Não, amado. Jesus está falando aqui de pessoas, de frutos, pensamentos, de caráter transformado. Jesus está falando aqui de mudança. Então não é de árvore que Jesus está falando, não é de plantações que Jesus está falando. Ele continua dizendo, Mateus 12, 34. Raça de quê? De víboras, raça de serpentes. João Batista usava muito essa expressão também. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, apontando ali para o juízo em 70? Raça de víbora. Uma irmã me perguntou hoje, ela disse para mim que assistiu algumas mensagens aí do irmão Geraldo sobre a questão da serpente no Éden, quem era? E ela questionou sobre a personalidade má de Adão. Eu disse sim, porque a peçonha maligna de Adão era um homem terreno. Ele que enganou, ele que seduziu. A serpente ali é usada como uma metáfora, como uma força de expressão. Tem nada a ver com uma cobra, mas sim como uma serpente astuta, maliciosa. Tá, amado? E o próprio Jesus fala sobre isso em toda a história, todo o contexto bíblico. Textos nós vamos ver falando-se de serpente como algo peçonhento, algo traiçoeiro. Salmos 58, versículo 3 diz assim, que os ímpios, eles nascem desde a madre, já erram, eles mentem. No versículo 4 diz, são como serpentes que não podem ser domadas, sabe? Que não ouvem a voz do encantador, que tapa os seus ouvidos. Porventura a serpente tapa os ouvidos? Não, está falando de homens que têm esta natureza de serpente, de malícia, de peçonha, de maldade. É nesse sentido, tá bom? Então Jesus chama eles de quê? Eles de quê? Esses que disseram que Jesus estava sendo usado por Beelzebu. Raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Como era que aqueles homens podiam falar boas coisas de Jesus sendo que eles eram maus? Então eles tinham que dizer que Jesus estava possuído mesmo. Eles tinham que dizer que Jesus era uma fraude. Eles tinham que dizer que Jesus era um impostor. Porque eles eram o quê? Raça de víboras, raça de serpente. Por isso que Jesus fala em João 8, 44. Vocês têm por pai o diabo, que foi homicida e pai da mentira, nunca se firmou na verdade. Vocês querem fazer a vontade dele, falando daquilo que é mal, daquilo que se opõe, daquilo que é contra, tá, amado? Falando de uma natureza adâmica, caída, semente maligna, má semente, é o joio, é o bode, é o filho da perdição, é o vaso de desonra, é o filho da ira. Nesse sentido, tá bom? Raça de víbora, como podeis vós dizer coisas boas
boas coisas, sendo maus. Olha lá. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Coração aqui, querido, ó. Coração aqui é a mente, tá bom? Porque o que há de abundância é na sua mente, aquilo que você processa, aquilo que você pensa, e aí você solta. Não é isso? Porque tudo que você vai falar, primeiro você processou aqui na mente. Às vezes acontece, eu falei da boca para fora, mas antes de você abrir a boca e falar, você já estava, como dizia a minha avó, você já estava matutando o que você ia falar. Você já estava ali arquitetando, projetando, pensando, até aquele momento que você abriu a boca e falou. Então, geralmente, você pensa. Geralmente acontece isso. Você pensa primeiro e depois você fala. Mas eu falei sem pensar. Há exceções, às vezes no calor da emoção, na ira, ali naquele momento você pode até jogar. Mas geralmente as pessoas pensam primeiro, né? Então, o que era que Jesus estava dizendo para aquelas pessoas? Raça de víbora, como poder dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, e o coração aqui é mente, disso fala a boca. Então aquilo que estava na mente deles, eles lançavam para fora. Olha lá, Mateus 12:35. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. Mente. O homem bom, ele tira bons pensamentos. Tesouro aqui é o quê? É pedra preciosa? É dinheiro? Não. Tesouro aqui são bons o quê? Bons pensamentos. Então o homem bom, ele tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. Ele tira bons pensamentos do seu coração, da sua mente. E o homem mau, do mau tesouro, olha lá, ó, da mente pervertida, tira coisas más. Então era isso que esses homens faziam. Eles eram homens maus. E do mau tesouro do coração deles, eles tiravam coisas perversas, coisas terríveis acerca das pessoas. Quem está entendendo? Vamos lá. Olha o que Pedro disse. 2 Pedro capítulo 2, versículo 18. Venham comigo. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades engodam com as concupiscências da carne, olha lá, da carne, e com dissimulações, aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Viu aí? Isso aqui é basicamente o que Jesus falou, amados. Se a casa está varrida, está adornada, aquele espírito não encontrou repouso, sabe? Ele vem e traz mais 7, e o último estado daquele homem é pior do que o primeiro. Por quê? Porque esses homens, eles passam a viver isso aqui, ó. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades. As vaidades do coração do homem. Enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, a mente pervertida, raça de víboras. Então o Evangelho da graça de Deus nos educa, porque visto que nós estamos ainda participando de carne e sangue, então nós também, como filhos de Deus, estamos sujeitos a essas vaidades. Cabe a cada um procurar o domínio próprio, sabe? Mediante o conhecimento, é esmurrar a sua própria natureza, sabe? É fazer morrer as paixões carnais, porque isso é da carne, os sentimentos facciosos, tá, queridos? Quem recebe? Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam no erro. Então, eles estavam afastando-se. Muitos estavam afastando-se daqueles que estavam andando no erro. Mas Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes.
Então, uma vez que você tinha bons costumes, uma vez que você tem bons costumes e você começa a se entrelaçar com as más conversações, uma vez que você estava se afastando dos que andam no erro, mas você se deixa levar por ventos de doutrina, você começa a se envolver de novo, como diz o Salmo 1, na roda dos escarnecedores, no caminho dos pecadores, você acaba também agora recebendo tudo aquilo que outrora você estava deixando, tudo aquilo que você estava abandonando, vem para você com muito mais força. Esses são os 7 espíritos que se apoderam das pessoas, tá? Entre aspas aqui, entre parênteses, 7 espíritos que possuem a pessoa e o último estado da pessoa se torna pior do que o primeiro. É nesse sentido, apenas isso. Não tem nada aqui de misticismo, de demônio, de capeta entrando e capeta saindo não, irmãos. É aquilo que você se deixa levar. Por isso que Paulo, falando aos Efésios, acho que é 5:18, Paulo disse assim: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E o que é se embriagar com vinho ali onde há contenda? É beber um copo de vinho? Paulo está falando ali de bebida alcoólica? Não! Paulo está falando ali de doutrina. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda. E o mesmo continua falando no capítulo 4 aos Efésios. No capítulo 2, versículo 16, capítulo 1, ele fala no versículo 21 que Cristo é o cabeça e quem está submetido a ele desenvolve. Então, Paulo continua falando, fugir dos ventos de doutrina, sabe? Dessas influências, desses envolvimentos. Não se deixe levar, não se corrompa, não estejais com ele, não comunicai com as obras infrutíferas das trevas. Para quê? Para que seu último estado não seja pior do que o primeiro. É nesse sentido, apenas isso. Então, amados, a mente vazia, que é o tema, é uma oficina do diabo. Quando a mente está ocupada com a palavra de Deus, quando a mente está envolvida com as coisas de Deus, não vai dar lugar a esse sentimento, a essas paixões, a essas suspeitas, sabe, amado? É nesse sentido. Então, por isso o tema. A mente vazia é a oficina do diabo. E o diabo é a carne. É as inclinações carnais. É as paixões. Concupiscência de quê? Do capeta. Concupiscência do engano, concupiscência da carne, amados. Vamos lá. Prometendo-lhes, era o que esses homens faziam, não é isso? Olha lá. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidade, engodam com concupiscência da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam no erro. Por quê? Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos, escravos, olha lá, servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal se fez também o quê? Servo. Então, de quem alguém foi vencido, se tornou servo, se tornou escravo. E ser vencido aqui é de quem? Dos espíritos que entram, dos espíritos que saem, dos espíritos que possuem? Não, das paixões e das concupiscências. Então a mente vazia, ela é a oficina desse diabo, que é carne, paixões, concupiscências, desejos desenfreados. E é sobre essas pessoas que Jesus disse que a casa está varrida, mas quando o Espírito vem e ele encontra adornada, ele traz mais 7 espíritos que vai entrar nessas vidas agora. Ou seja, 7 ali é uma numerologia, né, que eles usavam muito, essa questão do número 7 dentro da cultura judaica. É uma força de expressão de que aquela pessoa vai se tornar uma pessoa muito pior. Vai ser influenciada agora pelas paixões, pelas concupiscências, pelos sentimentos facciosos, porque é isso que é esses 7 espíritos. São inclinações, paixões, envolvimentos com as coisas carnais. Olha lá, 2 Pedro 2,20. Porquanto se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas, nas paixões do mundo, nas concupiscências e corrupções do mundo, se vocês, uma vez que escaparam dessas paixões, vocês voltarem outra vez a se envolver com elas, olha lá, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o do primeiro. Exatamente como Jesus usou a expressão lá em Lucas.
O espírito sai. A casa está varrida. E o espírito procura repouso. Ele não encontra. Mas ele volta. Encontra a casa adornada, ele volta com 7 espíritos. E o último estado daquele homem se tornou pior do que o do primeiro. Pedro vem, mesma coisa, e diz: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o do primeiro. Perceberam que a mesma mensagem que Jesus falou, Pedro também falou, agora com outras palavras, mas no mesmo sentido? Então é isso, queridos. O sistema religioso, eles usam aquele texto para dizer ali que é possessão maligna, que ali eles gostam de usar essa frase, né? É casta de demônio, né? Casta de demônio. É uma horte. É um grupo de demônios que se aloja naquela pessoa. Ah, porque lá ele expulsou esse demônio, mas a pessoa não vigiou. E aí veio 7 espíritos piores e possuiu aquela pessoa. Então sai demônio, sai Maria Padilha, sai isso. É conversa para boi dormir, irmão. É só questão de a pessoa não estar nesse sentido, né? Apercebido, vigilante, e se deixa envolver de novo pelos erros, pelas corrupções, e acaba se tornando uma pessoa até que pior. Porque uma vez que você conheceu a verdade, você volta para a podridão, digna de procurar levantar a cabeça novamente e seguir em frente. Porque ela vai sempre se ver ali um derrotado, um desgraçado. Você já viu aquelas pessoas que se afastaram do sistema religioso, da denominação, por exemplo, pentecostal? Ah, de alguma forma eles não estão mais lá. Eles não conseguem entrar em outra religião, eles não conseguem mais ler as escrituras, eles não conseguem mais se dirigir a Deus através de uma oração, porque eles se sentem dignos, porque eles acham que eles estavam em um lugar que ali eles tinham salvação, que ali era a verdade. E o pastor um dia chegou para ele e disse: acabou, você se desviou daqui, você perdeu a bênção, você agora é filho do capeta, então não tem jeito para você. E aquela pessoa começa a se crucificar. Aquela pessoa começa, sabe, se diminuir, se inferiorizar. O complexo de inferioridade, de indignidade, bate naquela mente daquela pessoa, e aquela pessoa acha que não tem mais jeito para ele. Só um milagre, só a graça para abrir os olhos, tirar as vendas e de fato dizer: não, em Cristo você é mais do que vencedor. Olha para o autor e consumador da fé, vida que segue, e não ficar preso a uma doutrina religiosa que manipula a mente das pessoas. Quantos irmãos nós temos conhecimento de que, porque saiu daquela igreja, aquela igreja era certa e agora não sabe para onde ir? Por quê? Porque é contaminada com aquele ensinamento. Eles não viviam Cristo, viviam a denominação. Infelizmente, o último estado se tornou pior do que o primeiro. 2:21, 2 Pedro. Porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que ele fora dado. Então, conhecer uma vez, se desviou do caminho da verdade, os 7 espíritos possuem essa pessoa. Tá, amado? Nessa linguagem de Jesus de Nazaré, dentro daquela cultura que os fariseus acreditavam. 22. Deste modo, sobreveio-lhe por um verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Viu aí? Figuras de linguagem, força de expressão, para dar ênfase a um assunto. Era isso que Jesus de Nazaré estava falando. Efésios 4, 20 e 21. Paulo desenvolvendo também. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele, em Cristo, fostes ensinados como está a verdade em Jesus. Então, em Jesus você não aprende isso. Você aprende isso na religião. Essas coisas que nós falamos aí, de possessão, você aprende na religião. Em Jesus, não. 22, 23. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, ou concupiscência da carne, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Tá vendo? Que espírito aqui, bem como lá, não é seres que possuem ninguém. Está falando de uma renovação, de uma revelação. Por isso que Paulo, falando aos Efésios, capítulo 1, versículo 17, ele diz no versículo 16 em diante, que a oração a Deus pelo aquele povo era para que Deus
desse olhos iluminados, ele fala no versículo 17, para que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu espírito, em seu conhecimento, espírito de sabedoria e de revelação. 18. Tendo olhos iluminados. Então, Paulo está falando de espírito de consciência, conscientização, de um sentimento novo, de uma renovação da mente. Por isso que Jesus estava dizendo para aquele povo que os espíritos imundos estavam tomando aquela mente daquelas pessoas. Mas era o quê? Uma doutrina, uma inclinação carnal, a malícia da serpente, a raça de víbora, árvore que não dava bom fruto, terreno infrutífero, nesse sentido. Que quanto ao trato passado vos despojeis, é para se despir, arrancar fora do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Tem uma renovação. E Paulo fala aos Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Não tomais a forma dele. Não sejais vencido por ele. Não seja cheio das influências desses espíritos, influência, sentimentos deste mundo, mas sejais transformado pela renovação da vossa mente, espírito novo, mente renovada, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Para você se revestir desse novo homem, dessa nova mentalidade, desse novo espírito que te conduz à verdade, desse novo ensinamento, dessa revelação que imprimiu no teu homem interior, sabe? Desse entendimento que te trouxe salvação na mente. É para você se revestir disso. 25. Por isso deixai a mentira, viu aí? E o que era que aquele povo estava fazendo com Jesus de Nazaré? Você está possuído por Beelzebu. Esses sinais que você faz aí é Beelzebu. Isso era mentira, olha lá. Por isso deixai a mentira. Ah, você está operando um milagre por Beelzebu, príncipe dos demônios. Príncipe de que demônio? Uma divindade, Beelzebu, uma divindade filisteia, não tinha nada a ver com o povo de Deus. Mas eles estavam ali querendo acusar Jesus, querendo manipular as pessoas que estavam ouvindo Jesus. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Todo mundo se ira, né, irmão? E não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Mente vazia, oficina do diabo. Mente vazia, mente sem a instrução de Cristo, mente sem a revelação de Cristo, mente sem a submissão em Cristo, é oficina. É um campo, né? Para a carne agir maliciosamente, enganosamente. Esse é o diabo. Mente vazia, oficina do diabo. Não deixe lugar ao diabo. E qual era o diabo aí que Paulo estava falando? A carne. Se você continuar mentindo, você está dando lugar à sua natureza humana perversa. É você ter que se despir do velho homem. Era isso que Paulo estava falando. 28. Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Roubava, não roube mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que repartir com quem tiver necessidade. Viu aí? 29, Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Que saia da vossa boca palavra que promova edificação. Tem mais? Nós vamos encerrar aqui, 2 Coríntios 10, 5. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E é isso que o Evangelho da Graça faz. Destrói todo o conselho. O conselho aqui também é usado como sofisma. E toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levando cativo, preso, todo o entendimento à obediência de Cristo. E o 6 nós encerramos. E estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida
a vossa obediência. Quando é que você se vinga da desobediência? Quando você obedece. Então, queridos, uma vez que a tua mente está cativa, presa ao trono da graça de Deus, uma vez que essa mente está envolvida, como disse Paulo aos Colossenses no capítulo 3, se foste ressuscitado com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra da majestade. Então, uma vez que você se envolve com as coisas do alto, uma vez que você aplica a tua mente a se envolver com as coisas de Deus, essa mente, essa oficina aqui não vai estar vazia para que a carne venha sobressair, tá bom? Então esta é mais uma mensagem, eu espero que você tenha sido grandemente edificado. Se te edificou, compartilha aí para que outros irmãos venham a entender. Mente vazia é a oficina da carnalidade, sabe? Das paixões, das concupiscências. Então, lembrando, aquele que vai ouvir no final da mensagem, muitas pessoas não ouvem a mensagem toda, ouvem só no início, no meio, no fim. Espíritos que saem contra a casa varrida e traz mais 7 não tem nada a ver com possessão maligna. Era uma questão cultural, era uma questão pagã. Beuzebu, que os fariseus estavam atribuindo ali, que Jesus estava sendo usado por ele, era uma divindade da Filisteia, e por isso que Jesus entra dentro daquela cultura pagã para ali dar uma mensagem, para calar a boca dos contraditores e dizer que eles eram uma raça de víbora, que eles eram árvores sem frutos, que eles eram de fato rebeldes, desobedientes, palhas secas. Tá bom? Graça e paz vos seja multiplicado no conhecimento pleno daquele que vive e reina para todo sempre, aquele que supre todas as coisas, aquele que te enche da plenitude da graça, aquele que te dá entendimento, que te dá paz, aquele que te faz de fato dormir e acordar em paz, em perfeita vitória, mesmo você tendo dias difíceis, dias maus, mas você sabe que nele você é mais do que vencedor, que ele já te capacitou e já te habilitou, já te preparou para que você venha vencer as tuas limitações e que você venha a cada dia entender que ele em nós unidos nele, sabemos que já estamos totalmente aperfeiçoados, tá bom? Confissão na palavra, declarando aquilo que somos nele, espíritos aperfeiçoados, onde não há condenação, onde não há espírito mais imundos, né, para nos influenciar, onde não há mais medo, onde não há mais pavor, porque de fato nele nós já somos mais do que vencedores. Tenha uma noite maravilhosa, debaixo da graça e do amor de Deus, se você está ouvindo ao vivo e vai assistir ainda hoje à noite. Se for durante o dia, que essa noite, que essa manhã, que essa tarde seja maravilhosa. Irmão Elcio Jesus, aqui da cidade de Lauro de Freitas, nos reunimos aqui em Lauro de Freitas às quartas-feiras e aos domingos 9 da manhã. Quarta-feira, 7 da noite e aos domingos 9 da manhã. Aqueles que querem participar conosco de uma reunião, não da igreja, tá? Mas como ali igreja, com fraternização entre irmãos, serão bem-vindos, tá bom? Algumas pessoas estão pedindo meu contato, eu vou deixar na descrição aí, tem algumas pessoas aí querendo entrar em contato comigo, já colocaram aí, eu vou deixar aí na descrição do vídeo meu WhatsApp, tá bom? Graça e paz, forte abraço a todos, estamos juntos.